Melhor. Ela fala. Senadora Maia Gabrilli, por favor, Vossa Excelência. Obrigada, presidente. Está com a palavra. Bom dia a todos. Quero parabenizar pela realização dessa audiência pública tão importante. Autoria do PL do senador Paim, 89 de 2023. Mas quero aproveitar a presença do deputado Osmar Terra, meu colega de Congresso, que a gente tem afinidades muitas, uma pelo outro, mas a gente tem bastante discordâncias também. Eu queria falar, Osmar, te cumprimentar e dizer que quando a gente for fazer uma discussão sobre o uso adulto e recreativo da cannabis, aí será o momento para você trazer essa explicação. Você está falando no fórum errado, porque a gente não está falando do uso de drogas, a gente está falando do uso de medicamentos. E você teve a coragem... As palmas são liberadas, agora a vaia não, ok? Combinado? E você teve a coragem de dizer, inclusive, que o óleo é mais destrutivo do que drogas. Assim, eu me lembro você falando que a Covid seria uma gripezinha, sabe? Às vezes a gente tem que parar para pensar, refletir, para ver se a gente está de acordo com a época que a gente está vivendo, se a gente não está errado. Às vezes você pode estar errado. Eu estava aqui para falar como senadora, mas você me inspirou para falar como usuária, porque assim, eu fiquei detonada, eu peguei Covid 2 vezes, e eu tive um problema seríssimo de memória, e aí eu fui encaminhada para fazer uma avaliação neuropsicológica, e eu não tomei nenhum remédio que não fosse a maconha medicinal. E nesse exame neuropsicológico que eu fiz, do dia primeiro, quando eu estava sem memória, ao segundo, depois de 5 meses com o uso desse medicamento, o meu cérebro deu uma crescida enorme, assim, de habilidades para fazer conta, de memória. Usando o remédio que eu usei foi cannabis medicinal, e eu uso isso sim para me dar bem-estar, porque ficar sentada numa cadeira 24 horas por dia não é fácil, entendeu? Eu tenho dores musculares, eu tenho espasmos musculares, então quando a gente fala que realmente ameniza a dor, e a gente não está falando de boca de fumo, a gente não está falando de crack, essa história que começa na maconha, depois vai para cocaína, passa pela heroína, termina no crack, isso é uma coisa muito ultrapassada, Osmar, são substâncias totalmente diferentes e que não valem a discussão aqui. O que me dói é que tem muita gente sentada aí e tem muita gente assistindo que passa dor, que sofre de doença e que se sentiu desrespeitado por você. Eu me senti desrespeitada por você. Eu não sou uma usuária de drogas. Pelo contrário, eu não sou uma defensora de cocaína, eu não sou uma defensora de heroína. E não sou uma defensora do uso do álcool, que é liberado, e a gente sabe o que vem causando no brasileiro, em toda a população, principalmente no jovem, são acidentes de carro. Eu me tornei tetraplégica porque o motorista tinha bebido. E isso é autorizado. E que direito, ninguém tem o direito de chegar aqui e dizer que um óleo, que é um remédio estudado e feito da forma que é feito, é pior do que álcool, do que cocaína, do que heroína e do que crack. Então vamos respeitar quem sente dor. Vamos respeitar, inclusive, as verdades, a ciência, porque você trouxe vários dados que não são verdadeiros, Osmar, desculpe, eu não sei qual é a mídia, qual é o veículo que você tem usado para leitura e para pesquisa. E essa nossa discussão aqui é outra. A gente não está falando de uso de droga, a gente está falando de um projeto importantíssimo que vem se somar ao projeto 4776 de 2019, do senador Flávio Arnes, que estão tramitando em conjunto por se complementarem.
E falo mais, Osmar Terra, venha para São Paulo ver como é que está a Cracolândia, que vem piorando a cada dia, e aquelas pessoas lá não começaram com maconha, aquelas pessoas não tomam óleo de cannabis. A gente já tem estudo, inclusive, do óleo de cannabis para amenizar o vício de pessoas que usam crack. Então, a gente está num movimento totalmente contrário a esse que o senhor trouxe. E o dia que a gente fizer essa discussão sobre cocaína, sobre o uso da maconha, sobre o uso do crack, eu acho que o senhor vai bombar nessa audiência, trazendo esses dados, mas não nessa. Eu quero agradecer a presença de todos os convidados que vieram trazer suas contribuições a esse debate. E o Parlamento Brasileiro ele veio buscando, com muita seriedade, promover mudanças legislativas necessárias para avançar na regulamentação do uso medicinal da cannabis e também do seu cultivo. Precisamos das respostas e acalento a quem precisa de medicamento. São 10 mil pacientes que já importaram a cannabis medicinal com autorização da Anvisa. Em 2021, entraram 80 mil medicamentos no país desse modo. Temos diversas associações de pacientes que cultivam a cannabis por meio de habeas corpus, e algumas estão aqui nessa audiência. Todos clamam por nossa agilidade e, sobretudo, por respeito à saúde. Somam-se a eles os milhões de brasileiros que não têm recursos para importação e aguardam com ansiedade, com desespero, a dispensação pelo SUS desse medicamento. São pessoas com epilepsia, são pessoas com Parkinson, e diferente do que o senhor falou, deputado Osmar Terra, assim, são muitas as doenças em que as pesquisas estão mostrando que as pessoas estão amenizando danos e algumas até curando, sim. Ansiedade, autismo, Alzheimer, dores crônicas, cânceres raros, cânceres agressivos, doenças raras e o mal do século, a depressão. Tantos outros são incluídos aqui nessa lista das pesquisas que avançam a cada ano por todo o mundo. As 55 organizações da Federação Brasileira de Associações de Doenças Raras, a FEBRARAS, por exemplo, posicionaram-se publicamente a favor da regulamentação do cultivo e da produção da cannabis medicinal do Brasil. O Congresso Brasileiro está seguindo o exemplo de dezenas de outros países, infelizmente com certo atraso. O Parlamento de Israel aprovou a primeira emenda para autorizar o uso medicinal em 1999, já faz 23 anos, e aqui ficamos em atraso, prejudicando o acesso e a saúde dos brasileiros por conta de pessoas que ainda trazem informações distorcidas e irreais para essa discussão. Não estamos falando em viciar pessoas, não podemos mais tolerar que se misture a discussão do uso medicinal e controlado com o tráfico de drogas e o drama de pessoas e o drama. A gente não pode julgar, é o drama de pessoas que são viciadas em drogas. Alguém consegue imaginar Israel, ou mesmo os Estados Unidos, que já tem diversos estados, como a Flórida, investindo no cultivo em larga escala, a Suíça, o Canadá, o Reino Unido? A gente consegue imaginar esses países promovendo o uso de drogas e o vício, como tem muito parlamentar querendo fazer a sociedade acreditar? O governo israelense incentivou o cultivo da cannabis por fazendeiros e se tornou um líder mundial na produção a partir de 2016. E o governo impôs critérios para ampliar a qualidade do cultivo, da planta, para oferecer produtos de alta qualidade para exportação. Em 2019, o Parlamento de Israel alterou a legislação mais uma vez, autorizando o governo a exportar medicamento de cannabis. E mais, convidou médicos do mundo inteiro para que pudessem ir para Israel, para que pudessem se qualificar, se capacitar para poder prescrever. Está aí uma sugestão para o médico Osmar Terra. Essa política progressista
adotada por Israel com base na ciência, colocou as empresas israelenses como os maiores detentores de patentes ligadas à maconha medicinal, em um mercado mundial que movimentou, somente em 2021, mais de 27 bilhões de dólares, um mercado crescente que gera empregos, que gera impostos, que salva vidas, e a gente acha que o Brasil está podendo desperdiçar uma oportunidade econômica dessa, com mais de 30 milhões de pessoas passando por insegurança alimentar, a gente não vai abrir a porta para os negócios? Então, assim, para quem não se convence na saúde, que se convença com relação à economia, com relação ao investimento, com relação a dinheiro. Quem não tem ouvido para a saúde e tem ouvido para dinheiro, ouça isso que a gente está falando, leia os progressos na economia por conta da cannabis medicinal. E eu quero ressaltar que o Brasil perde muito em não avançar nesse processo. Cerca de 50 países no mundo já garante o acesso e o uso terapêutico da cannabis. E destes, 20 países já regulamentaram o plantio, o cultivo, a produção e a distribuição de medicamentos à base de cannabis. O Brasil tem imenso potencial de ingressar nesse grupo produtor de medicamentos de qualidade, de gerar emprego e, sobretudo, de baratear o acesso para o nosso povo. Estima-se que, com a produção nacional, o custo dos medicamentos será reduzido pela metade para o SUS. E é sempre importante aprender com as lições do passado. Há cerca de 25 anos, o Brasil precisou lutar internacionalmente para quebrar as patentes de medicamentos do coquetel anti-AIDS, porque eles chegaram a custar 7 vezes mais para os brasileiros, justamente porque não produzíamos e o governo não conseguia arcar com o alto custo da judicialização. A gente não pode continuar sendo espectador do avanço da medicina. A dor do brasileiro não é menor que a dor dos estrangeiros. E eu solicitei ao Data Senado, olha isso, Osmar Terra, uma pesquisa em 2019 para verificar qual é a percepção da população sobre o tema. Detectamos que 87% dos entrevistados sabe que substâncias retiradas da cannabis podem ser utilizadas em medicamentos para tratar doenças e que 79% são favoráveis à sua distribuição pelo SUS, 79%, e concorda com a produção nacional de medicamentos à base de cannabis. Eu estou falando do Data Senado, uma instituição muito séria. E esse é um dado importantíssimo para que a gente saiba. E vamos ouvir a vontade da população, trabalhar para avançar os projetos e colocar nosso país na rota do desenvolvimento e não no caminho da desinformação. Muito obrigada. Muito bem, senadora. Muito bem, senadora. Ok. Muito bem, senadora Mara Gabrilli. O deputado Osmar Terra, nosso convidado, e aqui todos são tratados de forma igual como convidado, e sempre faço isso. Ele vai ter que se retirar e quer se despedir. Pessoal, ele quer se despedir. Não fique não. Não fiquem e, por favor, eu quero ouvir os outros 10 e vou ouvir os senadores.